No primeiro caso nosso, a gente trabalhou com o tema da desinformação, que é um sistema bastante complexo, um problema bastante complexo que existe num sistema muito amplo, que envolve mídia, rede social, né? Dentro das eleições existe a propaganda eleitoral, uma série de questões são bem claras aí dentro, leis que regulam tudo isso. Tudo isso forma uma estrutura e essa estrutura precisa ser conhecida. A gente utiliza mapas para fazer isso, a gente utiliza modelos na qual a gente compreende as partes do sistema, compreende as relações entre as partes, tenta fazer algum tipo de simulação, cenário do tipo, o que aconteceria se a gente agisse nessa parte do sistema, aumentasse o poder que essa parte do sistema tem sobre outras partes, qual resultado isso poderia ter, né? Porque é importante também dizer que os modelos de sistema, eles não são modelos para prever o futuro. Eles são modelos para você entender o presente e pensar em soluções para aquela situação. A gente não faz um modelo do tipo assim, vou criar aqui um modelo, simular e o futuro é esse. Não, o futuro ele é algo dinâmico que precisa ser, vamos dizer, trabalhado, buscado a cada momento. Então a gente compreende aquele momento, a gente faz aquele mapa e a partir daí a gente então pode ter alguns cenários. Esses cenários são também por nós trabalhados como pontos de alavancagem, ou seja, momentos específicos dentro do sistema na qual a gente acha que aquela mudança vai trazer grandes resultados, né? Então isso também é parte da nossa forma de trabalhar. Isso tudo está sendo construído dentro de um método, de uma metodologia. Essa metodologia ela tem várias etapas, claro, e a gente tem aí cada uma delas fazendo com que a gente consiga construir esse processo. Entender o sistema, entender o problema, montar um mapa, identificar o que não está funcionando bem lá dentro, fazer algumas propostas, cenários, fazer pontos de alavancagem e aí, claro, depois buscar aí um processo de articulação de atores, de fazer com que isso seja levado à realidade, né? E só para fechar assim, essa explicação inicial, a gente trabalha muito com o conceito de sistemas dinâmicos. Sistemas dinâmicos, ele tem uma característica muito legal, que é o fato de você olhar para o sistema como se eles fossem conjuntos mensuráveis, coisas que você mede. Então o sistema dinâmico ele tem a capacidade de fazer um mapa do sistema como se a gente montasse várias estoques, várias assim, como se fossem, sei lá, várias caixas d'água, banheiras ou coisas que a gente consegue botar coisa dentro. Então quando a gente coloca lá dentro determinado conteúdo, determinada informação, a gente começa a medir e começa a ver o que aquele estoque produz de fluxo para outro estoque. Então eu vejo que de uma determinada situação, por exemplo, o estoque de notícias falsas, ele é reunido pelas agências de checagem, pela mídia, etc. Tá, esse estoque vai para onde? Sai um fluxo de lá para onde? Poxa, sai lá para o Ministério Público, sai lá para a própria mídia disseminar que aquela notícia foi checada, sai para os cidadãos que consomem a notícia como notícia verdadeira, né? Às vezes sites reúnem um monte de informação e fazem aquilo ser disseminado ainda mais, ganhar escala. Então esses vários estoques, né, as notícias falsas, as notícias que foram denunciadas, as notícias que estão sendo consumidas, isso tudo se comunica através de fluxos, né, entre esses vários estoques. A gente fazendo dessa forma, a gente consegue compreender onde é que um fluxo leva, né, para outro e até um ponto onde ele faz um efeito forte no sistema. Como no caso das eleições. As eleições a gente tem lá um fluxo de informação indo na direção do eleitor. Na hora que o eleitor recebe aquilo lá faz um efeito na sua opinião e aquilo gera um voto. Então a gente percebe que isso daí não é aleatório, isso tem caminho, isso tem uma estrutura e a gente quer justamente no Instituto fazer com que a gente entenda os problemas complexos dessa forma e consiga trabalhar soluções mais realistas nessas situações muito difíceis de resolver.